Olá, aqui é o professor Costa. Hoje estamos dando início aí ao nosso primeiro assunto aí sobre, certo? Que está dentro de matemática financeira. Já vimos um pouco aí sobre porcentagem, então agora vamos entrar propriamente dito aí no juro simples. É um juro bastante conhecido, embora que ele não seja tão aplicado comercialmente, certo? Esses juros aqui ele cresce em uma progressão aritmética, por isso, por crescer menos do que os juros aplicados no comércio, certo? Mas a gente tem que ter a noção de como se trabalhar com juros simples. E é claro, nós temos aí várias grandezas da matemática financeira que são abordadas aqui logo no início. Então, primeiro de tudo, vamos ver aí que termos da matemática financeira serão abordados aqui. Primeiramente, os juros, né? O que é juros? Juros nada mais é do que um tipo de aluguel por quantia que você tomou ou cedeu por empréstimo, certo? É como se fosse um crédito, normalmente em dinheiro, certo? Então, quando uma financeira te empresta um determinado valor, ou compra um carro para você, ou compra uma casa, você vai devolver esse dinheiro para ele. Só que ele, a financeira, ela não vai querer somente o valor que te emprestou. Além desse valor, ele quer algo a mais. Esse algo a mais é justamente o que nós chamamos de juro. É um tipo de aluguel que ele vai querer por ter te emprestado essa quantia. E capital nada mais é do que a quantia que está sendo envolvida na negociação. É exatamente o que você pegou ou cedeu por empréstimo. A taxa, cuidado aí, representado sempre pela letra I, para não confundir com o tempo, certo? A taxa nada mais é do que o percentual de juros que é aplicado na negociação. E o tempo, representado aí por T, certo? Seria o período de duração da negociação. É o tempo que você vai demorar para pagar, para quitar a sua dívida. E montante não é multante, é montante, nada mais é do que o valor que você vai devolver ao seu credor. No caso da casa que você comprou, do seu carro, ele te forneceu um determinado valor, ele te deu o capital, ele vai querer o capital mais os juros, ou seja, capital mais juros é justamente o montante, é o quanto você vai devolver ao seu credor, certo? Essas grandezas da matemática financeira, elas se relacionam desta maneira, se estamos falando de juros simples. Juros é capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Isso se você tiver a taxa, certo, que não esteja no formato decimal. Se você tiver taxa no formato decimal, você vai ter juros igual a capital vezes taxa vezes tempo, porque no lugar da taxa, certo, a gente está colocando aí, certo, o sobre 100. Galera, e o montante, como a gente já tinha comentado para vocês, nada mais é do que o capital mais os juros. Essa nos permite a criação de duas outras equações, ó. Capital, portanto, vai ser igual ao montante menos os juros, ou ainda, certo? Juros é igual ao montante menos o valor do capital. Já que ele está positivo, vai para o outro lado negativo. Você pode brincar com essas grandezas nessa ordem aqui, nessa equação matemática. E é claro, depende muito do que a questão, certo? De um determinado problema, do que a situação problema veio abordando para com vocês. Ok, galera? Vou partir para um exemplo numérico para ficar realmente mais simples, mais fácil. Vocês vão ver que, embora tenha algumas questões que sejam realmente trabalhosas, não tem muito o que a gente aprender, é aplicar diretamente a equação. Certo? Outra coisa importante, temos que falar antes de prosseguir, a taxa e o tempo, certo? Eles devem sempre estar na mesma unidade. Se a taxa é de 5% ao mês, então nosso tempo também deve estar em meses, o período deve ser meses. Se a taxa estiver ao ano, então teu período também tem que estar em anos. Caso não esteja, professor, o que é que você faz? Ou transforma a taxa na unidade do tempo ou o tempo na unidade da taxa. Galera, é o seguinte, tem um problema aqui para vocês. Vou anotar os dados. Então, assim, ó, qual que é o valor do montante? Então, montante eu não tenho, quero o valor do montante de um capital de R$25 mil, que foi aplicada a uma taxa simples, importante aí, ó, taxa simples de 5% ao mês, durante um ano, é isso? Então, o período aí, o nosso tempo é de um ano. E eu quero que você me determine o valor desse montante.
Galera, a questão não falou em juros, mas eu vou precisar de juros? Galera, montante nada mais é do que o capital mais os juros. Nós já temos o valor do capital, mas eu não tenho o valor dos juros. Temos que procurar os juros para somar ao capital e determinar o valor do montante. Então, teus juros deve ser igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Costumo utilizar esse formato para facilitar aí esse 100. Normalmente ele simplifica nossos valores. Então, teus juros vai ser igual. De quanto é que é o capital? 25 mil vezes a taxa. A taxa é de 5% ao mês. Cuidado aí. Então, 5%. Não vou escrever 0,05. 5%, porque eu estou dividindo aqui tudo sobre 100. Vezes o tempo é de um ano, mas a taxa e o tempo, um está em meses e outro está em anos. Então, vamos transformar esse ano aqui em meses. O ano são 12 meses, certo? Eu já fiz a transferência. Então, meu tempo deve ser também em meses, já que a taxa é de 5% ao mês. Transformei tudo em meses sobre 100. Agora é só realmente resolver. Acabou o que nós tínhamos aqui, desconhecimento. O restante é a equação, certo? Que vocês sabem resolver até melhor do que eu já. Então, 2 zeros embaixo, eu posso simplificar do 100 com 2 zeros em cima. Em cima eu fiquei com 250, que multiplica 5 vezes 12. 5 vezes 2 dá 10 a 1, fica 60. Teus juros vai ser igual a 60 vezes 250. Multiplicar por 0 vai dar 0. 6 vezes 0 é 0 também. 6 vezes 5 é 30, vai 3. 6 vezes 2, 12 mais 3 dá 15. Dá um total aí de 15 mil reais, certo? Esse aqui é o valor dos juros, certo? Mas eu não quero juros, eu quero o valor do montante, ou seja, aquele valor que eu vou devolver à pessoa que me prestou esse dinheiro. Então vamos lá, teu montante vai ser igual. De quanto é que é o capital? 25 mil, que deve ser somado ao valor dos juros. Os juros, calculamos, deu um total de 15 mil. Teu montante vai ser igual a 25 mil mais 15 mil, 25 mais 15, 5 mais 5 são 10, vai 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Fica então aí 40 mil reais. Resposta. Deixa eu ver aqui a pergunta. Qual o valor do montante? O valor do montante devolvido será de 40 mil reais. Certo? Sempre tente responder a pergunta de acordo com a pergunta realmente da questão. Ok, galera? Então, sobre juros simples, a gente não tem muito o que acrescentar. É sempre assim. Quando muito, eu posso te pedir o valor da taxa, o valor do tempo, certo? O período, a duração da negociação, certo? O valor do capital. Aí você apenas vai ter que modificar, certo? No caso aqui, a variável, ela nem sempre vai ser o valor do teu juros. Ok, galera? Obrigado pela atenção. Sobre juros simples, é só isso mesmo. E até a próxima. Valeu!